Já faz um tempo que eu decidi não usar mais software não licenciado e também parei de instalar para os meus clientes e recomendo que eles também não utilizem. E nesse vídeo eu vou dizer o porquê que eu tomei essa decisão. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Fractal Informática. E nesse vídeo nós vamos falar sobre pirataria de software e por que você não deveria usar. A pirataria está em qualquer lugar, está presente no nosso dia a dia. Brinquedos, roupas, qualquer objeto que a gente vai utilizar sempre tem uma versão não licenciada, aquela famosa versão pirata de alguns produtos. Mas nós vamos falar aqui hoje de software, porque o canal é focado na informática, né? Então vamos deixar a pirataria de produtos para lá e vamos focar no software. O software pirata, ele está bem presente na vida do brasileiro, né? Não só do brasileiro, mas internacionalmente, as pessoas elas costumam usar software pirata. A BSA, uma associação dos produtores de software do mundo, ela fez um estudo e ela mostra ali que grande parte da população ela declara que utiliza software não licenciado. Mas por que as pessoas elas têm esse costume, né, de usar o software não licenciado? Um dos motivos deve ser provavelmente que as pessoas não conseguem enxergar o valor num software por ele ser intangível. Então, por ele ser um produto virtual, as pessoas talvez não consigam enxergar ali nele um valor, como por exemplo de um carro, que também é um produto, mas por ser tangível, por as pessoas conseguirem ver, pegar, palpar, olhar, mostrar para outras pessoas que têm aquele bem, talvez as pessoas consigam, por conta disso, enxergar um valor maior em produtos físicos e não enxergar nos produtos virtuais. Mas assim como existe uma indústria automotiva bem aquecida, e que é investido ali bilhões de dólares todo ano para não só produzir o carro, mas para desenvolver um carro, também existe uma indústria para o software. Então, para se desenvolver um carro, por exemplo, vamos fazer essa analogia, é necessário toda uma equipe especializada. Engenheiros, designers, mas existe uma cadeia de produção gigantesca para se produzir aquele projeto, né? Então, primeiro é projetado ele, todo projetado, cada detalhe, e depois ele é produzido conforme projetado. Então, isso dá muito trabalho e exige muitos profissionais para que a gente consiga lá no final dessa cadeia de produção conseguir comprar um carro. Com software também não é diferente. Para produzir um software como, por exemplo, Windows, Microsoft Office, ou qualquer outro software, pensa num jogo, por exemplo, né? O Last of Us, um FIFA, um eFootball, todos eles têm, todas essas produtoras de software, elas têm uma grande equipe por trás de cada um desses projetos. Elas têm arquitetos de software, desenvolvedores, engenheiros de software, que eles pensam em cada detalhe, sem falar também nos designers que estão envolvidos, para pensar nas cores, botões, layouts. Então tudo aquilo é projetado e pensado. Passado do projeto, aí também eles vão para uma linha ali de produção para produzir o software, e depois de produzido, ele também precisa de manutenção. Assim como o carro precisa de manutenção, os softwares também precisam de manutenção. Não é porque ele é virtual que ele não precisa. Então o mesmo trabalho que dá para criar um carro também é equivalente para criar um software. Mas por que a gente enxerga valor num produto como um carro, mas não enxerga valor num produto como um software? Talvez seja por causa dessa questão da intangibilidade, de não ser palpável, de não pegar ele, de ser um produto virtual. Mas isso não tira o valor que aquele produto tem. Não é porque ele é virtual que ele não dá trabalho para fazer e que ele também não tem valor. Mas não é por causa disso que eu parei de usar os softwares não licenciados. Basicamente são por dois motivos que eu vou falar aqui, tem muito mais, mas os dois principais são o motivo jurídico e o motivo técnico.
Então, esses dois motivos aqui que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo. Primeiro, o motivo jurídico. Juridicamente, quando nós usamos um software não licenciado ou software pirata, nós estamos infringindo leis, e não é uma só, são algumas leis. No Brasil, o artigo 184 do Código Penal, ele prevê uma pena de 3 meses de reclusão até 1 ano, que pode ser estendida até 4, dependendo do caso. Olha só como é perigoso. Por usar o software pirata, nós podemos, nós corremos o risco de pegar ali uma cadeia de no mínimo 3 meses. Olha como é perigoso. Sem falar também em outras leis, como a lei de propriedade intelectual, que quando ela é infringida, a pessoa pode pagar uma multa de até 10 vezes o valor daquele produto que ela pirateou, ou até mesmo a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que também é infringida quando se utiliza software não licenciado. E se você acha que essas leis não são aplicadas, olha só o que aconteceu. Uma universidade no Rio de Janeiro foi processada pela Microsoft em 42 milhões de reais. E essa dívida ela foi negociada, foi sendo paga, ficou um pedaço ainda, não conseguiu pagar a totalidade. E por conta disso a justiça levou o prédio da sede a leilão. O prédio da sede dessa faculdade precisou ser leiloado por usar software não licenciado. É claro que se ela tivesse licenciado e ela investiu o valor, em softwares licenciados da Microsoft, com certeza ia ser muito mais barato do que a dívida que ela pagou e ainda mais o prédio que foi a leilão. Então vamos aqui também ao ponto de vista técnico. Tecnicamente, o software pirata ele nunca vai funcionar igual um software original. Além também de ter o grave problema de brecha de segurança. Então veja só como é que funciona para o software pirata funcionar. O software original ele é protegido, tem um código, vamos dizer assim, em termos bem fáceis para a gente entender. Os softwares originais eles são protegidos por códigos que bloqueiam o uso dele e são liberados a partir de um pagamento. Geralmente funciona assim: você paga o produto para a desenvolvedora te dá uma chave, você põe aquela chave no software e libera ele para uso. Para que você utilize esse software de forma pirateada, como é que funciona? Alguns programadores que são hackers, que vão para o lado sombrio da força, eles se tornam que na comunidade da informática, de desenvolvimento, as pessoas chamam de crackers. Eles são especializados em quebrar essas seguranças que as desenvolvedoras põem no software. Então eles desenvolvem pequenos programinhas que são chamados de crack, que quebra essa licença e você consegue usar o software sem pagar. Mas onde que está o problema nisso? Esses pequenos programas que são desenvolvidos pelos crackers, os cracks, eles necessitam que você desabilite o antivírus para que ele possa ser instalado e rodar na sua máquina. Em outras palavras, é como se você tivesse pego a chave da sua casa e dado para um estranho. E vai para ele, pode entrar a hora que você quiser. Então você abre uma brecha muito grave de segurança no seu computador quando você usa um sistema não licenciado. Alguns crackers, eles são meio que idealistas, Eles acreditam que os sistemas digitais eles têm que ser gratuitos e por conta disso eles fazem o máximo para quebrar a licença. Só que tem muitas pessoas que não são idealistas, elas realmente são mal intencionadas. Então, aproveitando que para se quebrar a segurança de um software é preciso desabilitar o antivírus, será que não se põe ali também um malware ou um vírus ali dentro daquele programinha para quebrar a chave de segurança?
A BSA, ela fez um estudo a respeito disso e mostrou, né, nós vamos até ver nesse gráfico aqui, à medida que cresce, né, que o uso de software não licenciado vai crescendo, cresce também, na mesma medida, as infecções de vírus de computador. Por que será? Por que será? Então, quando você entra em softwares, em sites, por exemplo, para baixar softwares pirateados, pode ter certeza que você está abrindo uma brecha para o seu computador ser infectado. Quer ver uma forma que isso acontece muito fácil? Muitos desses programas pirateados, eles são transmitidos entre os usuários internautas por um protocolo chamado P2P, que é o Peer-to-Peer, P2P. Esse P2P é como se ele fizesse uma conexão direta da sua máquina com outra máquina na internet. Ele abre um túnel ali de uma máquina para outra. E não é só uma máquina para outra, são várias. É como se fosse, pensa numa teia de aranha, né? Várias conexões que levam a um único ponto. E eles usam essas conexões para fazer a transmissão desses softwares pirata. Então, quando você faz a transmissão via torrent, P2P, você está conectado, o seu computador está conectado a outros computadores que você não sabe o que está passando por ali. Basicamente é isso. Você fica vulnerável. Pode ser que você se infecte? Não, pode ser que não. Mas a probabilidade é muito alta de você se infectar. Agora, o problema é ainda maior para empresas. Imagina você, na sua empresa, estar suscetível a um risco tão alto assim de segurança porque não quer pagar um software, não quer pagar um produto. E esse produto que às vezes nós não queremos pagar é uma ferramenta de trabalho como qualquer outra. Então, para pensar. Todo profissional precisa de ferramentas boas e excelentes para o seu dia a dia. Então, se você trabalha com produção de texto, você precisa de uma boa ferramenta de produção de texto. Se você trabalha com computador, você precisa de um bom computador que te dê essa produtividade. E se nesse computador você trabalha com AutoCAD, com edição de imagem, edição de vídeo, você também precisa de ferramentas que são adequadas à sua profissão. Isso é para qualquer profissão. Agora, quando nós utilizamos softwares pirata, é como se nós não ligássemos a mínima para a nossa própria profissão, não valorizássemos o nosso próprio trabalho e não investimos o dinheiro necessário para aquele trabalho ser realizado de uma forma eficaz e produtiva. Teve uma situação que aconteceu, eu estava atendendo um arquiteto e ele usava AutoCAD e outro técnico já tinha colocado para ele o AutoCAD não licenciado, pirata, e eu precisei atender ele e o AutoCAD ele parou de funcionar. Obviamente, sempre para, ele sempre dá um problema por causa do crack, sempre dá problema. Por mais que eu tenha tentado fazer funcionar aquele AutoCAD, não funcionou, o AutoCAD crashou de vez. E ele acabou perdendo, não conseguiu salvar alguns trabalhos que estavam em execução, perdeu um bom tempo do dia ali porque o AutoCAD não funcionava. Se fosse um AutoCAD original, não teria acontecido isso de forma nenhuma. Ele não tinha parado de funcionar, não tinha dado problema nenhum. E se tivesse parado, ele tinha o suporte, a Autodesk, que é a proprietária do AutoCAD, para fazer para ele o suporte necessário. Mas no final das contas, além do problema de produtividade, o bode expiatório para aquela situação fui eu. Então, para aquele cliente, o problema dele era o técnico e não o fato dele usar um software não licenciado. Então, depois dessa situação, eu tomei a decisão realmente de parar de usar software licenciado. Já tinha tomado essa decisão antes, mas agora, depois disso, eu parei até de instalar para clientes, recomendar ou de reparar qualquer tipo. É licenciado esse software? Beleza, eu posso te ajudar. Não é licenciado? Não posso te ajudar porque não tem como nem dar garantia num serviço como esse. Mas talvez você pense assim, mas eu preciso desses serviços, não tenho dinheiro para investir nesses softwares, como é que eu faço? Bom, existem alternativas que você pode ter e usar para você conseguir usar softwares que são gratuitos para cada necessidade que você precise. Se você quer saber, eu estou pensando em fazer um próximo vídeo falando sobre como nós podemos usar softwares de maneira legalizada, que são freewares,
que tem as suas funcionalidades e a gente pode então usar softwares gratuitos, sem pagar nada e ficar com a consciência tranquila. Quer saber qual que é? Então deixa aí, eu quero saber quais são as alternativas, deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que você sabe que usa software pirata. Então é isso, obrigado por assistir até aqui, valeu, muito obrigado, até a próxima e tchau!